Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Jefferson. Esse programa é da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim, 503, Macuco Santos, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. O estudo de hoje é a oração que conduz ao perdão. Vamos orar para iniciar esse estudo. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, nesta manhã, para aprender, Senhor meu Deus, da Tua palavra, Senhor, que é genuína, da Tua palavra, Senhor, que é a verdade, da Tua palavra, Senhor, que edifica, da Tua palavra, Senhor, que nos transforma. Senhor, que possamos sair edificados nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. O texto básico é em Salmos 51, do versículo 1 ao 13. Salmos 51, do versículo 1 ao 13. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que me amas a verdade no íntimo e no oculto me faz reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde-me a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Esse salmo é um salmo de Davi. Conforme se lê no título, Davi confessa o seu pecado e súplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Este salmo de confissão é atribuído a Davi, alusivo ao momento em que o profeta Natan revelou seus pecados de adultério e de homicídio. Isso se encontra em 2 Samuel 12, do 1 ao 13. Note-se que esse salmo foi escrito por um crente que voluntariamente pecou contra Deus e de modo tão grave foi privado da comunhão e da presença de Deus. Então Davi ele perdeu a comunhão com Deus por causa desses pecados.
Provavelmente Davi escreveu esse salmo já arrependido, após Natã declarar-lhe o perdão divino. Davi roga contritamente e plena restauração de sua salvação e pureza, a presença de Deus, a vitalidade espiritual e a alegria. Tem misericórdia de mim. Todos que pecaram gravemente e que estão opresos por sentimentos de culpa podem obter o perdão e a purificação do pecado e a restauração diante de Deus, se o buscarem conforme a natureza e a mensagem desse salmo. A súplica de Davi por perdão e restauração baseia-se na graça, na misericórdia, na benignidade e na compaixão de Deus. É o que diz o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então a graça de Deus foi sobre Davi, a misericórdia, a benignidade e a compaixão de Deus. Num coração verdadeiramente quebrantado e arrependido, e em sentido pleno na morte vicária de Cristo pelos nossos pecados. Vamos ver uma passagem aqui em primeira Epístola de João 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Então nós vemos aqui nesse versículo que Jesus Cristo é o nosso advogado, para que não pequeis. Vimos aqui que o cristão, nascido de novo, ainda pode pecar. Vemos também que o cristão não tem de pecar, pelo contrário, ele não deve viver pecando. Então, o crente que tem um novo nascimento não deve viver pecando. Para aqueles que caem no mesmo pecado, o remédio é confessar e abandonar esse pecado. Então aqui já é o segredo, é confessar o pecado e abandonar. A garantia do perdão está no sangue de Jesus Cristo. Está no sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E no seu ministério celestial, como nosso advogado, Jesus Cristo é o nosso advogado, significa nesse contexto que Jesus intercede diante de Deus em nosso favor, a base de sua morte expiatória, do nosso arrependimento do pecado e da nossa fé nele. Então, Jesus Cristo está à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo pelo povo de Deus. Aqui no versículo 2, diz que ele é a nossa propiciação. Jesus, como nossa propiciação, significa que ele tomou sobre si o castigo dos nossos pecados e satisfaz o justo juízo de Deus contra o pecado. Versículo 3.
O meu pecado está sempre diante de mim. Às vezes a certeza do perdão e restauração da bênção divina não ocorre facilmente. A pessoa que antes desfrutava da alegria da salvação e desce às profundezas da imoralidade, poderá passar por um período prolongado de arrependimento e de conflitos inferiores, antes de receber a certeza do perdão e da plena restauração ao favor de Deus. Então a pessoa, ela se reconcilia com Deus, perde perdão, abandona o pecado, mas ela ainda vai passar por conflitos espirituais. A experiência de Davi revela quão terrível é ofender um Deus santo depois de alguém ter sido ricamente abençoado por ele. Versículo 4. Contra ti pequei. Davi não diz que seu pecado foi cometido contra outras pessoas, mas sim que antes de tudo foi cometido contra Deus e a sua palavra. Então o pecado de Davi foi contra Deus e contra a palavra de Deus. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado. Davi reconhece que desde a sua infância possui uma propensão natural para o pecado. Em outras palavras, ele reconhece que sua própria natureza é pecaminosa. Toda pessoa desde o nascimento tem uma propensão egoísta para satisfazer seus próprios desejos, fazendo o que lhe apraz, mesmo que isso prejudique e cause sofrimento ao próximo. Tal inclinação só pode ser expurgada da nossa vida através da redenção em Cristo e a habitação do Espírito Santo em nós. Então, o crente tem que viver uma vida de oração, uma vida poupada na palavra de Deus e de jejum. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, versículo 10. Todos os crentes precisam que o Espírito Santo crie neles um coração puro que aborreça a iniquidade. Então nós temos que aborrecer o pecado. E um espírito renovado e disposto a fazer a vontade de Deus. Somente Deus pode fazer novas criaturas e nos restaurar a verdadeira santidade. Versículo 11. Não retires de mim o teu espírito. Davi sabe que se Deus abolir de sua vida a obra do Espírito Santo, que convence e repreende o pecador, face aos seus pecados não haverá qualquer esperança de salvação. É o que vemos no versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então Davi não queria que o Espírito Santo saísse da vida dele. Versículo 12. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. O Senhor restaurou a Davi a alegria da salvação. Mas observe o seguinte a respeito da sua vida. Primeiro, as Escrituras ensinam claramente que ceifaremos aquilo que semearmos. Se semearmos no Espírito ceifaremos
ceifaremos a vida eterna. E se semearmos na carne, da carne ceifaremos a corrupção. Gálatas 6, 7, 8. Davi, em virtude do seu pecado, sofreu consequências até o fim da sua própria vida, na sua família e no seu reino. Então Davi ele sofreu as consequências do seu pecado no seu reino e na sua vida pessoal e na sua família. As terríveis consequências do pecado de Davi, mesmo depois da sua sincera confissão e arrependimento, devem suscitar em todos os filhos de Deus um santo temor de pecar e deliberadamente em aberta rebelião contra a redenção provida para eles em Jesus Cristo. Nesse salmo, nós devemos nos conscientizar de que o pecado afasta o homem de Deus, como aconteceu com Davi, afastou ele de Deus. E compreender que para obter o perdão divino é necessário reconhecer e confessar o pecado. E saber que o perdão de Deus está à disposição de todos os que, arrependidos, confessam seu pecado e deixam. A oração é o modo pelo qual o homem fala com Deus e coloca diante deles as suas alegrias, tristezas, necessidades, anseios, enfim, tudo que aflige a sua alma. Quando se peca, é através da oração que se chega a Deus para confessar suas culpas e pedir o seu perdão. Por isso nós devemos pedir perdão sempre dos nossos pecados, por pensamentos, por omissões. A oração que Davi fez, logo após ser confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu adultério com Betseba, seguido de um assassinato de Urias, é um exemplo de que se deve fazer ao pecar a fim de alcançar a misericórdia diante de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é uma afronta a Deus. Pecado é a transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. O pecado afronta o caráter de Deus e a sua santidade. Essa falta de conformidade com a lei moral de Deus é rebelião. Então, o pecado é uma rebelião contra Deus. Quem usa dessa prática se distancia da comunhão com Deus. Quer por hipótese alguma comunga com o pecado ou com alguém que permanece nesse estado. Davi pecou gravemente e permaneceu em pecado até que, advertido pelo profeta, se arrependeu e suplicou ao Senhor o perdão. As consequências do pecado. Os relatos do rei Davi evidenciam que o pecado entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece com o pecado. Se entristece o Espírito Santo a causa separação entre Deus e o homem. Foi esse o afastamento de Deus que Davi viveu. A única maneira de o crente manter comunhão com Deus é por meio do Espírito Santo
e andar segundo a sua vontade. As consequências do pecado. A expressão que Davi usou para rogar-lhe a Deus a sua purificação revela o reconhecimento do seu estado de impureza moral, pois havia cometido delitos contra a santidade de Deus e da sua lei. Ao pedir perdão a Deus que o limpasse com isopo, versículo 7, ele revela que se havia contaminado, tal como um leproso, alguém que havia tocado em um morto, símbolos da impureza máxima da sua época. O pecado destrói a paz com Deus e a falta de paz, dessa paz, como decorrência do pecado, é como um sinal vermelho a fim de que o crente pare imediatamente e volte-se para Deus em oração. É preciso que se arrependa, confesse o seu pecado e o abandone pela fé em Cristo, e por ele receba o perdão de Deus. Então é preciso que o homem se arrependa, confesse o seu pecado, abandone-o pela fé em Cristo e por ele receba o perdão de Deus. O pecado afronta a Deus, entristece o Espírito Santo e causa separação entre Deus e o homem. Reconhecer e confessar o pecado. Ao pecar, Davi não considerou as consequências dos seus atos. No entanto, assim que caiu em si como um pecador, reconheceu a gravidade dos seus pecados cometidos e as necessidades de confessá-los, para que em seguida pedir perdão. Todo ser humano deve saber que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. O rei sabia que seu pecado era, em primeiro lugar, contra o próprio Deus. No Salmo 32, Davi mostra o dever e a necessidade de confessar o pecado a Deus e expressa a certeza do perdão do Senhor. Conhecendo o caráter de Deus. Davi conhecia a Deus e sabia que só homens limpos de mãos e puros de coração entram no santuário. É o que diz no Salmo 24, versículo 3 e 4. Seus salmos revelam que ele conhecia Deus pessoalmente e tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Reflexão. O pecado destrói a paz com Deus e a falta dessa paz, com decorrência do pecado, é como um sinal vermelho a fim de que o crente pare imediatamente e volte-se para Deus em oração. O afastamento de Deus. Como todo crente que desobedece às ordenanças divinas, Davi estava sentindo angústia. O pecado lhe traz angústia, o pecado lhe traz tristeza, resultante da falta de comunhão com Deus. O pecado era como um muro que o impedia de ver e sentir a presença de Deus. Para um homem acostumado com a comunhão com o Criador, o vazio provocado pela falta dessa
Desta doía com um corpo com ossos quebrados. Versículo 8. A tristeza havia se tomado conta de todo o seu ser. Para receber o perdão divino, o pecador deve reconhecer, confessar e abandonar o pecado. A restauração do pecador. O arrependimento é contrição. Davi tinha consciência do seu pecado, porém sabia que Deus estava sempre disposto a perdoar todo homem que, com o coração arrependido, volta-se para ele, confessando as suas culpas e rejeitando-as por meio da oração espontânea e sincera. Então Deus está disposto sempre a perdoar. O perdão divino está à disposição de todos os pecadores, que arrependidos confessam a Deus os seus pecados e aceitam a purificação provida pelo Senhor mediante o sangue de Jesus Cristo. Todavia, é necessário que se rejeite totalmente a prática do pecado, pois o que alcança misericórdia é aquele que confessa e deixa. Então, o homem ou a mulher, ela tem que abandonar o vício do pecado, seja ele qual for, para que alcance a misericórdia de Deus. Mudança de atitude. O verdadeiro arrependimento resulta em mudança de vida. Então a pessoa que se arrepende, ela tem uma mudança de vida, de tristeza para alegria. Pode-se tomar como exemplo o filho pródigo. Ele, distante do pai, sem dinheiro e condições dignas de, inclusive, se alimentar, reconheceu o seu pecado, resolveu voltar, confessou suas transgressões ao pai e pediu-lhe perdão. O importante, porém, foi que a oração levou à ação. Ele fez de tudo o que havia proposto e alcançou a misericórdia. Isso está em Lucas 15, do versículo 11 ao 24. Davi também demonstrou com atos sinceros os profundo arrependimento vindo da alma. Renovação interior. Na oração de Davi, pode-se ver que o Senhor já estava trabalhando em seu interior. Observe os desejos de Davi depois de confessar seus pecados e buscar o perdão de Deus. Espírito voluntário, o que demonstra seu desejo e sua disposição de servir a Deus. É o que diz o versículo 12. Torna-me dar a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então Davi queria servir a Deus. Ensina-me, ensinar o caminho do Senhor. Assim que se sente perdoado, Davi se propõe a falar sobre o quanto Deus fora compassivo e misericordioso com ele, para que mais pecadores como ele se convertam dos seus caminhos. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então Davi, ele queria falar do amor de Deus para o próximo. Davi não se contenta em apenas desfrutar do seu perdão. Ele também quer que o mundo conheça o Deus perdoador. Louva a Deus,
Conhecendo o seu Senhor, Davi sabia que, na situação de pecado em que se encontrava, seus louvores não seriam aceitos. Era necessário que, antes de oferecer sacrifícios, ele se quebrantasse diante de Deus. Só então estaria livre de louvá-lo. Deus recebe o louvor dos filhos obedientes que procuram viver de acordo com a palavra de Deus. Então nós devemos praticar a palavra de Deus. E estes ele denomina verdadeiros adoradores. O verdadeiro louvor ao Senhor não está em palavras ou canções, mas primeiramente na vida santa, consagrada e no testemunho do adorador. Prontidão para agradar a Deus. Uma das características mais marcantes de um homem perdoador por Deus é o desejo profundo de agradá-lo. O próprio Jesus fez alusão a este fato quando estava na casa de Simão, em Lucas 7, do 36 ao 50. Aqui fala da pecadora que ungiu os pés de Jesus. A motivação maior do serviço do crente no reino é o fato de ter sido perdoado. Isto o constrange a fazer tudo que qualquer coisa para agradar a Deus, que o perdoou e o livrou da morte e do inferno. Por isso, um dos desejos expressos por Davi em sua oração foi de ser um prestador de serviço para Deus com espírito voluntário. Conclusão: a oração é um instrumento de comunhão com Deus. Então você só pode ter comunhão com Deus tendo uma vida de oração. Inclusive para aquele que se perdeu por causa do pecado. Depois que o homem reconhece que pecou, através da oração sincera, como a do publicano, em Lucas 18, do 10 ao 14, pode confessar seus pecados ao Senhor e pedir-lhe o perdão. O verdadeiro arrependimento, no entanto, implica na mudança de atitude e conduta daquele que pecou. E a orientação amorosa do Senhor Jesus: vai-te e não peques mais. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós vemos, Senhor, na Tua palavra, meu Deus, que Davi foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Meu Deus, que o Senhor venha perdoar, Senhor, os nossos pecados por pensamentos, palavras e omissões. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha perdoar esse homem e essa mulher que está vendo essa live. Que o Senhor venha, meu Deus, reconciliar essas vidas. Meu Deus, aquele que vive em comunhão com Deus, ele vive uma vida de alegria, ele vive uma vida de paz, ele vive uma vida transformada, meu Deus. Por isso, Senhor, meu Deus, perdoa, Senhor, esta pessoa que cometeu este pecado, meu Deus, que essa pessoa possa abandonar esse pecado e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Meu Deus, eu oro também, Senhor, pelas famílias, Senhor, meu Deus.
Eu oro pelas crianças, eu oro pelos jovens, eu oro, Senhor, pela nossa igreja, eu oro, Senhor, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, Senhor, meu Deus. Vai de encontro, Senhor, às pessoas que estão doentes em suas casas, meu Deus, nos hospitais. Meu Deus, vai de encontro, Senhor, aos necessitados neste momento. Vai de encontro à viúva, ao órfão. Vai de encontro, meu Deus, a essa pessoa, Senhor, que ouve esta mensagem nesta manhã, meu Deus. Que essa pessoa possa se reconciliar com Deus nesse momento, Senhor. Como fez o rei Davi, Senhor, meu Deus, que recebeu o perdão de Deus e teve a vida restaurada. Mesmo ele tendo a vida restaurada, ele sofreu as consequências do seu pecado, mas mesmo assim, ele conseguiu obter de Deus a salvação. Ó Senhor meu Deus, eu te peço essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E fique com Deus.